Oi pessoal, tudo bom? Sou o Gabriel. Esse canal se chama Hábitos do Xadrez. Por que que é Hábitos do Xadrez? O que acontece? Vou contar um pouco da minha história com o xadrez. Eu comecei quando era criança, mas é aquela coisa, né? Eu fazia aula na escola, sabia mexer as peças, ponto. Mas eu sempre me considerei muito ruim. Até mesmo entre os meus amiguinhos lá, eu era muito ruim, eu sempre fui complexado com essa coisa de matemática e lógica, aquela coisa de, na época da escola, e ficar muito noiado com essas coisas. É... Enfim, aí deu a pandemia e tal, né? Aí eu comecei a me interessar de novo a jogar. Só que assim, eu até pesquisei, né, os canais brasileiros e tal, e tem muita coisa legal, mas eu não progredia. Eu fiquei. Eu lembro que eu fiquei empacado em 500 de rate no chess.com. E eu travava na hora de jogar. Eu falava, meu Deus do céu, é tanta coisa na minha cabeça que eu. Mano, travava, sério. Era horrível. Que é o que acontece? Quando um GM tá falando, ele muitas vezes assim. Ele sempre já fala da exceção. Então ele fala assim: geralmente é bom controlar o centro. Mas nesse caso aqui, pô, peraí, eu tô acabando de aprender. Como é que eu já vou pensar na exceção se nem a regra eu sei direito? E daí foi que em abril de 21 eu tive. Nossa, eu tava quase desistindo do xadrez, pra falar a verdade, assim. Não desistindo, mas assim, eu tava desmotivado e tava achando, eu não sou bom mesmo e não adianta. Eu via uns vídeos do Nakamura lá, eu lembro até um vídeo que ele tava ensinando uma menina a jogar o sistema London. Mas eu não tinha achado ainda, sabe, a mina de ouro. É, eu lembro que tem os vídeos do chess.com lá, que são as lições, que até o Cricor narra, e é bem legal. Mas assim, né, deu pra ter um conhecimento básico do negócio, mas bateu num teto, assim. E porque daí, quando eu ia tentar progredir mais e ver mais vídeos, mais aulas lá, sei lá o quê, aí já começava a ser uma coisa muito avançada. De tipo assim, trocar peças. Você não deve trocar as peças quando isso prejudica a sua posição. Ok, hoje em dia, né, que eu tenho no chess.com, tá tipo 1500 mais ou menos de rápida e de blitz acho que é 1100, sei lá. Mas eu não jogo, a rápida que eu jogo é 30 minutos. Enfim, né, eu tenho uma noção, né, hoje em dia eu entendo isso. Só que eu lá quando eu tinha 500 de rating, mano, isso é só mais uma coisa pra você pensar. Isso me irritava tanto, cara. Tipo, eu falava, velho, eu sou muito ruim, aquela coisa toda, sabe, péssimo. Até que eu conheci a série, o Building Habits. Tanto que o nome desse canal é Hábitos do Xadrez, baseado no grande Building Habits do Amon Hamilton. E eu lembro que eu não ia muito com a cara do Amon no começo. É, eu achava que ele. Deixa eu ver se tá gravando direito, que eu tô usando a câmera. Tá gravando. É que eu tô usando a câmera da frente do celular, tá atrás do celular e eu não consigo ver a tela, né? Mas enfim, deixa eu ver quanto tempo tá de vídeo. Tá, 4 minutos, tá bom. É, Então, o que acontece? Eu não ia muito com a cara do Amano, assim, até porque ele usava muito aqueles cabelos platina, não é platinado, no caso, era tipo descolorido, sei lá, falar, esse cara deve ser aqueles cara, já sabe, já julgando.
Ah, deve ser aqueles cara que quer ser muito cool e na verdade é chato pra caralho. Estava completamente errado. Ele é um amor e ele é o melhor professor de todos. Sério. E ele é GM. Claro, ele não é um GM forte e tal, mas é GM, cara. E pra ser GM, pra chegar a nível de GM, mano, é dificílimo. E ele tem um diferencial. Eu estudo psicologia também. Então, às vezes, eu gosto de trazer umas coisas de psicologia. É, O que acontece? Existe um negócio chamado maldição do conhecimento, que é quando você sabe muito bem uma coisa que você tem uma dificuldade em voltar, em conseguir pensar como um iniciante. Vou dar um exemplo. Eu já dei bastante aula de inglês. E basicamente assim, eu aprendi inglês quando era criança, fazendo uma escola. Era tipo um contraturno escolar lá, que era tipo 3 ou 4 horas só de inglês, era uma coisa meio rígida assim, meio exagerada. Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas basicamente isso fez com que eu aprendesse de uma forma bem intuitiva. E então assim, eu não passei direito assim pelos níveis iniciais do idioma quando eu estava aprendendo inglês. Eu meio que pulei umas partes. Pois bem, quando eu fui ensinar inglês, né, da aula, eu tinha muita dificuldade com um estudante iniciante, sabe? Eu já preferia a pessoa intermediária, avançado, que já dava para desenvolver uma conversa melhor. Ficar explicando o beabá, eu não tinha paciência, e assim eu tinha até dificuldade em entender o que a pessoa estava passando, porque era uma coisa que já estava tão distante de mim. E é tipo, não tô falando que eu sou um GM do inglês, tá? Mas assim, é tipo isso, uma pessoa que tá jogando xadrez desde os 5 anos de idade. Cara, o estágio inicial tá muito distante. Então, a pessoa ela não consegue se pôr na no se pôr no lugar de um iniciante. E o Aman, ele faz isso de forma brilhante. Inclusive, se vocês quiserem pesquisar, chama Building Habits. Eu até tô pensando em fazer uma série aqui nesse canal sobre isso. É, De tipo assim, eu fazer meio que uma speedrun, pegar a partir de 400 de rating e mostrar principalmente os estágios iniciais desse Building Habits, que assim, é fantástico, porque ele dá uma série de regrinhas que se você vai falar para um GM aquilo, eu tenho certeza. Se você conhece alguém ou que é muito bom, não sei o quê, mostra as regras do Building Habits, a pessoa imediatamente fala, mas não é sempre assim. Óbvio que não é sempre assim, né? Mas assim, qual que é o diferencial do Building Habits? Eu tô parecendo que eu tô minha religião, né? É que realmente fez assim uma diferença muito grande no meu xadrez e talvez se eu não tiver, eu tenho quase certeza que se eu não tivesse visto, encontrado essa série, eu não estaria jogando até hoje. Ou talvez assim, eu estaria mais vendo vídeo de vez em quando, jogando bem pouco, mas assim, ia estar, sei lá, preso nos 800 de rating, sei lá, alguma coisa assim. E. Porque ele simplifica as coisas. Então, na hora de você estar jogando, principalmente quando você está no começo, cara, isso ajuda demais. Por quê? Você não vai ficar pensando. É aquela coisa. Isso qualquer gêmeo vai concordar com isso. Não adianta você ficar pensando em coisas muito estratégicas e, sabe, abertura. Se você tá pendurando a sua dama, sabe, logo em seguida. Até eu tava vendo a speedrun do Clicker, Sleep Run, e ele comentou sobre isso no vídeo. Então, é, então ajuda demais. E então eu pretendo até fazer um pouco dessa série talvez no futuro, para mostrar para as pessoas, principalmente que está começando. Claro que assim, eu sei que esse canal, o alcance dele vai ser baixo, até porque
Eu sou um capivara, nunca neguei. Mas é isso também, eu acho que é legal ter essa... O que eu acho que acaba acontecendo é que as pessoas elas se sentem envergonhadas de se expor. Porque as pessoas julgam pra caralho, ainda mais no meio de xadrez, que tipo assim, as pessoas têm um ego forte, tem uns bullying assim, de tipo, ai, que eu sou o cara do xadrez aqui, não sei o quê. Mas na verdade, sabe, tem 1.600 no chess.com e você acha o fodão. Desculpa, você ter 1.600 no chess.com não significa que você é um bom jogador, cara, desculpa. E fica jogando pra caralho. Os caras que são bons mesmo não julgam tanto. Enfim, mas é de me expor e assim, eu já tava gravando, eu tava com o meu canal pessoal, que eu até tenho quase 3.000 inscritos, e eu até pensei em começar lá, mas eu falei assim, não, deixa eu começar do zero, porque daí eu vou pegar gente que era dos outros vídeos que eu postava, que eram umas coisas de ciência e tal, nada a ver. E era tipo gringo, né? E eu quero fazer em português, até para poder passar a mensagem do Billy Habits para mais pessoas que realmente revolucionaram. É, então, é, então assim, daí a proposta desse canal é ser uma coisa mais informal mesmo, sabe? Eu não vou ficar, sabe, me estressando em, ai, porque a iluminação não está boa, porque o layout, mano, tô fazendo assim uma coisa bem de boa. É, se tiver algumas pessoas que me acompanharem, eu acho que vou achar super legal já. E, né, tô aberto a sugestões, alguns feedbacks e tal. Pretendo talvez fazer lives no futuro, eu jogando. É, e, e a princípio eu pretendo no começo fazer uns vídeos de análise da minha partida, né? Introduzir aos poucos o Building Habits. Porque o que acontece? Eu tô com quase 1.500, né? Em rápido. No Building Habits tem, tipo assim, os níveis que ele faz. Tipo assim, nível um é o básico do básico, assim, é o xadrez elementar, mas é bons hábitos que você vai criar. Porque assim, ele vai te dar as regras, os princípios do xadrez e vai ser aplicado sempre. E com o tempo você vai aprendendo, você vai falar, puta, eu não vou fazer essa jogada porque dá ruim. E você vai aprendendo com o tempo. E o legal da série que o Aman fez é que ao invés de ser como os outros GMs, quando estão fazendo uma speedrun explicativa, não sei o que, de falar assim, olha, o princípio fala isso, mas aí é uma exceção, então eu vou jogar tal coisa. Só que assim, primeiro que eu acho uma puta sacanagem com o cara do site que tá jogando contra você, porque tipo, mano, é injusto, sabe? Você jogar com um gêmeo é tipo. É quase que literalmente você tá jogando com o engine. A diferença de nível é praticamente a mesma. É, e então o que, que o Aman faz? Ele meio que simula o aprendizado. Claro, que é meio que um aprendizado perfeito, porque tipo, ele erra uma coisa uma vez e depois nunca mais erra. Mas erra uma vez. Né? Seria um aluno perfeito, entre aspas. É, e é uma fórmula, basicamente. E, e daí você vai atingindo algumas faixas de rating, ele introduz os hábitos nível 2. Aí tem o nível 3 e o nível 4. O nível 2 ele dá uma laceada assim, mas é coisa bem sutil. Basicamente, o que ele faz na série dele lá, se eu não me engano, é dos 400 aos 800 de rating é o nível 1, dos 800 ao 1.100 é o nível 2, do 1.100 ao 1.550 é o nível 3 e do 1.550 ao infinito é o nível 4, que é basicamente quase nenhum hábito, assim, tipo, quase nenhuma regra, né? Porque vai chegando nesse... Tanto que eu tô empacado nessa faixa de rating agora, né? Eu tô... Enfim, eu posso fazer... Eu vou fazer outros vídeos no futuro explicando mais coisas sobre a minha jornada em xadrística.
Mas basicamente vai ficando mais difícil, vai ficando uma coisa mais com nuances. Mas assim, o bom é que como eu já tô chegando nesse nível um pouco mais avançado, entre aspas, aí eu consigo ajudar as pessoas que estão logo começando. Que eu adoraria. E eu tive essa oportunidade de ter encontrado o Building Habits, mas eu sei que, tipo assim, nem todo mundo fala inglês, né? E, ok, tem a transcrição lá que você pode pôr lá automática, que hoje em dia é muito boa, mas mesmo assim não é tão bom, né? Ainda mais quando tá falando coisa de xadrez, tipo, a dama para D3. É um negócio que você fica meio perdido se você ficar dependendo daquelas legendas lá do YouTube que são meio bugadas. E também é mais legal escutar algo na sua língua que você entenda, né? Sem precisar ficar lendo. E também o meu objetivo é poder trazer isso para mais pessoas, é, né? Desde agora eu não nego que eu sou um jogador, sabe? Eu jogo há 2, 3 anos praticamente, não, 2 anos mais ou menos. Acho que deu 2 anos, né? Então assim, uma pessoa que tá jogando há 2 anos, ela não vai jogar tão bem, né? Principalmente em partidas muito curtas, eu não sou péssimo. Tanto que eu jogo Blitz, eu jogo 5+5 e rápido eu jogo 30+0. Jogo às vezes o Blitz de 3+0, mas eu jogo em outra conta, porque se eu vou jogar 5+5, eu vou jogar numa conta que eu sempre jogo 5+5, 3+0, eu só vou tomar pedrada, né? Mas eu também gosto às vezes de jogar um bulletzinho, mas é aquela coisa. Essa coisa de partida muito sem incremento e tal, que daí vira aquela putaria no final, é uma coisa que eu entendo, né? Que é uma coisa mais dinâmica, não sei o quê, mas assim eu fico tipo, ai, preguiça de. E, enfim, é basicamente isso. Espero que vocês gostem. Poste comentários. Eu não vou ficar fazendo aquele papo lá de dar like, não sei o quê, mas seria muito legal. E é isso. Tchau, até mais.